Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer uma demonstração aqui hoje referente ao processo de importação de XML de fornecedores que vocês possam estar recebendo aí via e-mail do teu fornecedor quando vocês fazem uma compra, ou até mesmo quando o próprio sistema busca esse XML diretamente na Receita Federal, tá? Então eu estou mostrando a minha tela aqui. Nós vamos entrar no módulo Edu Fiscal, já que nós temos um painel com acesso aos documentos que vocês geram no sistema, inclusive com um botão para importar o XML de forma manual também. Mas nesse caso aqui, a gente acessando aqui o MDE, que é o Manifesto de Documento Eletrônico, esse aqui são os XMLs que chegam quando nós importamos os documentos diretamente da Receita Federal. Então aqui, por exemplo, nós temos um XML que chegou para a nossa empresa demonstração, onde essa empresa 79 ela acabou emitindo contra a nossa empresa uma nota fiscal, né? Uma nota fiscal de saída por eles, com o seu conteúdo aqui, com o seu XML. Então, quando a gente clica aqui nesse botão importar, o sistema já pode importar diretamente para dentro do nosso sistema esse XML recebido da Receita Federal. Quando a gente clica nesse botão aqui, então, é feita a importação no sistema e agora nós temos a nota fiscal eletrônica importada diretamente para o nosso sistema e ele deixa esse rastro aqui do lado, né, esse log, né? Então, quando a gente clica nesse botão aqui agora, a gente consegue ver o XML totalmente importado dessa empresa, inclusive colocando o arquivo anexado dentro da nossa interface, né? Então aqui dentro nós temos os itens, que ele já reconheceu automaticamente, inclusive ali do XML, e quando não reconhece, a gente tem uma configuração no cadastro da empresa do Odoo para que ele crie esse produto automaticamente também. O parceiro aqui, o meu fornecedor, ele reconheceu pelo CNPJ, né? Então ele acabou pegando o CNPJ e vinculou dentro do sistema e conseguiu fazer com que ficasse associado e ele reconhecesse esse fornecedor automaticamente também. Perfeito? Então o vínculo aqui do MDE à importação do XML já é feito nessa tela. E se nós voltarmos aqui para o dashboard, agora nós temos aqui, por exemplo, um documento importado, que é o que a gente acabou de ver também. O acesso pode ser feito por aqui, né? Então, acessando aqui de dentro, deixa eu verificar qual que é o XML que a gente importou. É o da empresa 79. Deixa eu só voltar aqui de novo no MDE. A gente vai pegar aqui a empresa 79. Está aqui. Pode ser feito o acesso por lá, mas eu prefiro ir aqui que eu já vou direto no documento eletrônico, né? Então, o documento eletrônico está importado. Se dentro do XML do fornecedor nós temos uma tag chamada XPAD, que é o número da ordem de compra referenciada, ele poderia vincular automaticamente essa ordem de compra no sistema. Mas, como não tem nesse exemplo aqui, a gente pode vir aqui em ação e criar uma ordem de compra a partir desse documento que nós importamos. E veja, ele acabou de criar a ordem de compra, então, para esse nosso fornecedor aqui. Se eu clicar aqui dentro, veja que ele criou a ordem de compra dentro do sistema, colocou os produtos aqui dentro bem alinhados com a quantidade, com o preço que ele localizou lá dentro. Ele até já reconheceu a nossa posição fiscal que a gente pode determinar dentro do nosso fornecedor, né? Quando a gente vem aqui dentro, a gente tem aqui a posição fiscal mapeada dentro dele e com isso ele preenche esse campo que para nós é um campo fundamental, né? Ele é que tem todas as nossas regras de impostos aqui no nosso sistema. Perfeito? Aqui em cima, na ordem de compra, ele já deixa o relacionamento pronto também. Que essa ordem de compra 34 ela veio de um MDE, que o MDE importou uma NFE e essa NFE está vinculada dentro da ordem de compra agora. Né? Então vamos lá, vamos confirmar essa ordem de compra. Confirmando a ordem de compra, agora nós temos aqui o caminhãozinho de recebimento. Eu vou até trocar aqui para português para algumas telas ficarem mais simples de serem vistas por vocês aí, né? Vou passar aqui para português o sistema. E aí a gente pula aqui para a ordem de compra agora para receber esses produtos finalmente. Né? Vamos lá. Ordem de compra. Vamos checar lá a ordem de compra 34. Então agora nós vamos fazer o recebimento desses produtos no sistema. A gente vai colocar eles para dentro do nosso estoque. Né? Então, validamos isso. O estoque, enfim, ele é atualizado dentro do sistema. Agora nós temos essas quantidades registradas no sistema. Então, quem faz a inclusão do produto no estoque é o documento ordem de compra. Só para deixar bem claro essa etapa aqui, que é ela que é responsável, a hora de compra, por registrar as quantidades no estoque. Bom, agora que nós temos aqui a quantidade recebida
dos produtos, a partir dessa ordem de compra, nós podemos criar a nossa fatura de fornecedor, o nosso contas a pagar, né? Uma vez que a gente importou a NFE, trouxe para a ordem de compra, registrou o estoque, agora eu quero criar o contas a pagar. Clicando no botão criar fatura, ele vai criar a nossa fatura de contas a pagar no sistema. Ele trouxe toda a informação lá da ordem de compra, inclusive os impostos que a gente quer que ele calcule, e ele deixou vinculado aquela nota eletrônica que a gente importou, né? Aquele documento XML. Então, aqui em cima na fatura, inclusive, ele deixa o rastro também do relacionamento, que essa fatura está sendo criada a partir de uma ordem de compra, e essa ordem de compra tem um MDE e tem um NFE, que foi importado, né? Agora o detalhe importante, tá? O teu fornecedor mandou o XML com os impostos dele, com o CST dele, com o CFOP dele, com o ICMS, com os seus valores, tudo como sendo ele tivesse emitido e está certo. Nós importamos exatamente como ele nos enviou. Agora, quando a gente importa esse documento para o sistema, em algumas situações, alguns clientes nossos, eles precisam que ao importar esse XML no sistema, esteja necessário fazer com que a tributação fiscal fique aderente à empresa do sistema, à sua empresa, né? Então eu não posso importar um XML de um fornecedor e deixar registrado que entrou como 5.919. Eu quero que entre com 1.900 alguma coisa, né? Eu quero que entre com o CFOP que eu preciso registrar a minha entrada. Então o que a gente fez nesse caso? Essa posição fiscal aqui, vocês podem configurar ela para ter a sua realidade, ou seja, o seu CFOP. Eu até vou trocar aqui o CFOP desse CMS aqui para 1.919, por exemplo. Vou selecionar esse daqui. Salvo a minha posição fiscal. Atualizo as minhas regras de impostos aqui dentro da fatura. E agora eu vou pedir o que para o sistema? Sistema, sabe aquele XML que nós importamos do meu fornecedor, onde é que ele colocou as regras fiscais dele? Eu quero que tu atualize para as minhas regras fiscais. Eu quero que tu atualize para o meu CFOP, para o meu CST. Como é que a gente faz isso? Aqui em cima tem um botãozinho para atualizar os impostos do nosso EDOC. Tá? Esse botão aqui foi criado recentemente numa versão nossa, onde ele aparece quando essa posição fiscal aqui ela possui um determinado tipo, que é esse tipo aqui, que é um tipo de entrada a partir de uma importação de XML. Né? Então agora veja o que acontece aqui. Ó. Ele vai dar uma validação dizendo que o meu EDOC ele está com status de importado. Então ele não consegue chegar lá e fazer uma atualização da carga tributária nossa. Né? O que a gente tem que fazer então? A gente vem aqui dentro da NFE que a gente importou e a gente passa ela aqui para rascunho. Passando para rascunho e voltando para a fatura, agora sim esse botão aqui ele vai pegar todas as nossas regras que a gente tem aqui dentro e ele vai atualizar, e nesse momento ele acabou de fazer isso, ele atualizou o XML que nós recebemos do fornecedor, para as nossas regras, né? Então quando a gente entra aqui agora, veja que é 1.919. Ele atualizou para o nosso CST, ele atualizou os cálculos do imposto, ele atualizou o CST do IPI, base de cálculo, PIS, COFINS, imposto de importação e tudo mais que tiver dentro das nossas regras agora, né? Então isso fez com que o sistema agora tratasse a informação recebida da forma que vocês precisam que ela fique registrada no sistema, o que é muito bom. Que daí tu não precisa fazer um levantamento de entradas no sistema no final do mês e ver que tu tem 5.919 dos teus fornecedores, que na verdade não era para ser assim, tinha que entrar com 1.919, né? Então isso garante que o teu documento eletrônico fique atualizado com as suas regras. Quando a gente confirma a fatura, então, está dizendo que tem que ter uma data, né? Vou colocar uma data aqui. E quando a gente confirma a fatura no sistema, nós temos uma fatura de contas a pagar criada no sistema. Temos o vínculo com a nota fiscal eletrônica original que o meu fornecedor mandou, porém, essa nota eletrônica a gente fez uma mudança nas regras fiscais para ficar adequada à nossa entrada, né? Para nós, para a nossa entrada tem que ser assim, vamos entender dessa forma, né? Então agora a gente criou o vínculo completo. Todos os documentos estão totalmente relacionados, não precisamos acatar exatamente o que o fornecedor nos mandou, desde que nós tenhamos uma posição fiscal tipo essa daqui, por exemplo, com as nossas regras, com os nossos impostos. E aí agora quando a gente entra dentro desse documento eletrônico, ele fica já totalmente lacrado de novo no sistema. Então com isso aqui a gente conseguiu fazer um cenário bem completo, né? Caso algum imposto aqui dentro ele tenha a configuração para que esse imposto participe do custo médio do produto, ele colocaria aqui dentro as linhas de custo extra. Olha,
esse produto ele tem um custo extra de imposto que deve refletir no meu custo médio. Não foi o caso dessa posição fiscal, mas ele teria calculado automaticamente também, tá? Esse é um exemplo mais para mostrar o fluxo de maneira completa, né? Como é que é feito o processo de importação. Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. É o processo completo, desde a chegada do XML de maneira automática no sistema, quando a gente busca a informação diretamente do governo, a gente importou esse documento eletrônico que chegou do governo e nós fizemos ele virar aqui um documento nota fiscal eletrônica no nosso sistema, podendo até ser verificado aqui dentro também. E esse documento eletrônico virou uma ordem de compra. Essa ordem de compra ficou com seus devidos relacionamentos, a gente colocou o produto no estoque, a gente criou uma fatura de fornecedor. A fatura de fornecedor foi devidamente lançada no sistema e a nota eletrônica foi atualizada. Uma coisa importante, tá? Caso o meu fornecedor ele mande uma informação de duplicatas e vencimentos em 3 parcelas, por exemplo, olha, estou te mandando a minha nota de venda para vocês e eu estou deixando ela em 3 vencimentos aqui dentro. Esse botão vencimentos aqui dentro da fatura, ele vai criar 3 linhas de vencimento também, com a divisão das parcelas exatamente como veio na proporcionalidade na nota eletrônica. Então, há pouco tempo atrás, esse botão vencimento ele era calculado conforme a condição de pagamento que estaria aqui na fatura, mas agora a gente fez um ajuste para ele levar em consideração o número de parcelas que o teu fornecedor mandou a nota. Se ele fez um parcelamento em 10 vezes para vocês, ao clicar nesse botão, vocês vão enxergar aqui 10 parcelas, tá bom? Então é isso. Espero que vocês apreciem aí. Se o seu ambiente não estiver atualizado com essas últimas versões, abra um chamado conosco que a gente faz a atualização aí. E para quem está conhecendo os nossos sistemas agora, entre em contato com a gente. A gente tem o prazer em fazer com que o seu Odoo tenha essas particularidades todas com os nossos módulos, né? Era isso. Obrigado, pessoal.